Olá, alunos, bom dia. Bom dia não, boa tarde, né? Vamos iniciar aqui mais uma aula, tá? Do CETOC, curso de enfermagem, e hoje nós falaremos sobre regência verbal, tá? Uma matéria fácil, tá? Mas temos que prestar muita atenção para que a gente possa entender e resolver os exercícios. Regência verbal, gente, tem a ver com o relacionamento de verbos com o seu complemento. Ou seja, você vai realizar a regência quando você tiver um verbo e tiver que complementá-lo, né, com um objeto direto ou um objeto indireto. Ou seja, simplificando isso, regência, para facilitar a vida de vocês, regência nada mais é que um casamento. Vamos dizer que regência seja um casamento, tá? Então, olha só, regência, o que é regência? Regência é um casamento, onde a gente vê aqui a regência verbal, onde o casamento na regência verbal vai ser o casamento de um verbo com alguém, certo? Se fosse regência nominal, seria o casamento de um nome, ou seja, um substantivo, um adjetivo, com uma outra pessoa. Ou seja, então, regência verbal, o verbo vai estar se casando. Regência nominal, o nome vai estar se casando, e não será um verbo, correto? Então, vamos ver aqui regência verbal. Regência verbal, casamento. Então, casamento, nós temos aqui os noivos. Quem são os noivos? São os verbos. Existem milhares de verbos. Nós vamos trabalhar somente com os verbos que eu vou cobrar de vocês na prova, tá ok? Lembrando mais uma coisa, a aula para o curso de enfermagem não é uma aula profunda. Ou seja, quem for prestar concurso público tem que estudar regência de forma mais profunda. Aqui eu vou dar regência de uma forma mais didática e superficial. Eu quero que vocês sempre lembrem disso. Aqui não vai estar exaurido tudo de regência. Eu não vou estar aqui colocando tudo que vocês precisam saber de regência para prestar um concurso. Não. Essa regência aqui, eu estou passando essa parte justamente com a finalidade de atender o curso de enfermagem. Quem quiser saber mais sobre regência vai ter que se aprofundar no assunto. Ou vai pegar na internet, videoaulas, ou então vai pegar uma gramática e vai estudar, tá ok, gente? O que vocês estão vendo aqui é superficial, somente para atender ao curso, ok? Vamos lá. Mesmo porque nós não temos tempo para isso. Vamos lá, então. Regência verbal, gente, eu já falei, é o casamento de quem? O noivo eu já sei quem é o verbo. Quais os verbos que nós vamos utilizar nesta aula? São esses verbos aqui, olha. Chegar, estar, confiar, ir, gostar, assistir, aspirar e preferir. Então, gente, esses verbos serão os verbos que poderão estar lá na prova, correto? Então, nós temos que saber com quem esses verbos são casados. Qual é o mistério da regência? Se a regência verbal é um casamento, e eu sei que o noivo é o verbo, eu preciso saber com quem esse verbo está casado, se ele está casado ou se ele está solteiro, ok? Então vamos dar um exemplo. Se os noivos são os verbos, as noivas são as preposições. Então, geralmente a regência verbal, a gente vai verificar a noiva, a preposição. Então a preposição vai ser a noiva. Então, só para que vocês tenham uma ideia, eu vou pegar aqui o verbo chegar. O verbo chegar, eu sei que ele é casado com qual preposição? Com a preposição a. Eu sei disso. Então, o que é regência verbal? É eu saber com quem o verbo é casado. Se eu sei com quem o verbo é casado, eu não vou ter erro de regência, tá bom? Então, repare só, vou usar aqui, olha, o verbo chegar. Eu cheguei à casa. Então, eu cheguei à casa. Aqui eu tenho o verbo, estão vendo? O verbo, eu quero saber com quem ele é casado. Eu sei que ele é casado com uma preposição a, então aqui, olha, cheguei à casa. A preposição é essa aqui. Está errado quando se fala, eu cheguei na casa. Por que está errado? Porque este na aqui que vocês estão vendo, é isso aqui, olha, na. O que é na? É a soma da preposição em mais o artigo a. Então,
Se esse verbo aqui não é casado com em, eu jamais poderia dizer na. Correto? Porque na é em mais a. Então, meus queridos, pensa bem. Eu cheguei à casa. Então, o verbo chegar é casado com a. Estaria errado se eu falasse cheguei na casa, cheguei no cinema, cheguei no teatro, cheguei na cidade. Então, cheguei com na não dá certo. Cheguei com no não dá certo. Se o verbo chegar é casado com a, quando eu falo que cheguei em casa, eu cometi um adultério, né? Arrumei um amante para o verbo. Porque o verbo não é casado com em. Então, eu não posso dizer cheguei em. Eu cheguei a. Então, cheguei à casa. Quando eu chego à minha casa, acabei de chegar, e eu falo assim, gente, acabei de chegar à casa agora. Eu não posso dizer, gente, acabei de chegar em casa agora. Não posso. Ninguém chega em casa, chega à casa. Entendido? Por que eu sei disso? Porque eu sei que o verbo chegar é casado com a preposição a. Se ele é casado com a preposição a, onde eu tiver colocado esse verbo, eu tenho que colocar a preposição a, que é a esposa dele. O verbo, quando ele casa, é para sempre, é eterno. Então, ele vai estar sempre ao lado da esposa. E não posso colocar o em. O em não é a esposa dele. Entendido com o verbo chegar? Vamos ver aqui um outro verbo. O verbo estar. O verbo estar, gente, quem está, está em algum lugar. Tá bom? Aqui, olha. Está em algum lugar. Então, o verbo chegar, ele já está casado com em, por exemplo. Então, quando eu falo para você, estou no teatro. Correto? Perfeito. Por que está perfeito? Porque o no nada mais é que em mais o o. Então, se o verbo estar é casado com em, eu posso dizer para você, estou em casa. Tá bom? Estou, olha, estou em casa. Eu poderia dizer aqui também para vocês, estou na casa? Poderia, porque seria a soma de em mais o a, que é o artigo da casa. Então, estou na casa, poderia dizer, tá bom? É por isso que quando a gente estuda lá o onde e o aonde, a gente nunca fala que estou aonde. Se o verbo estar não é casado com a, eu não poderia jamais estar aonde, não poderia. Eu poderia estar em onde. Como não fica bem eu colocar estou em onde, eu não coloco a, eu coloco estou onde, porque o verbo não pede o a. Entendido? Por isso que no estudo de onde e aonde, com o verbo estar, a gente não coloca, não põe lá os aonde estou. Não posso colocar aonde estou. É estou onde. Entendeu? Onde estou. Dessa forma, entendido? Vamos dar continuidade aqui. Olha, gente, daqui a pouco eu vou interromper a aula e abrir a parte 2 para que a aula não fique muito grande, tá? Porque na hora de enviar fica complicado, fica muito demorado, tá bom? Vamos ver aqui então. Até aqui tá dando para entender, né? Tá dando para entender que o verbo se casa com uma preposição e aí eu tenho uma regência verbal. Vamos ver aqui o verbo confiar. O verbo confiar, ele é casado. Eu pergunto ao verbo, olha, quem confia, confia em. Olha só, confio em. Quem confia, confia em. Eu não falo, quem confia, confia a, não posso. Então, quem confia, confia em. Então, confio na justiça. Mas, professor, confio na justiça? É, confio na justiça, porque neste na aqui, nós temos o quê? Em mais a. A esposa do verbo está aqui. É como se eu dissesse assim, confio em a justiça. Esse a é o artigo relativo à justiça e esse em é a esposa do verbo. Eu poderia dizer também, não poderia? Confio em você. Olha aí, tá bom? Então, confio em você. Então, o verbo confiar na justiça estaria correto. Confio no responsável. Tá? Confio no diálogo. Por quê? Esse no também tem a esposa do verbo, mais o artigo. Tá dando para entender que regência nada mais é de eu saber com quem o verbo é casado? Se eu souber com quem o verbo é casado, eu não vou errar a regência. Vai ficar tudo mais fácil, tá bom? Vamos dar uma parada aqui agora, interromper a aula e depois a gente volta, para que a aula não fique grande, tá ok?